Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, sou plantonista do poliedro e hoje a gente vai resolver esse exercício junto. Bom, basicamente esse exercício fala pra gente que a gente vai ter um recipiente de vidro, nesse recipiente vai ter peróxido de hidrogênio e a gente vai inserir porções de óxido de manganês sólido. A gente vai verificar, depois que fechar esse recipiente, que a gente vai formar bolhas de gás oxigênio e que essa reação de decomposição é exotérmica, tá? Então vamos lá. Ele quer saber, então, o que vai ser proporcional à velocidade de decomposição desse peróxido de hidrogênio. Para isso, a gente vai ter que analisar as alternativas para ver se de fato isso que está ocorrendo é proporcional a essa velocidade ou não, tá? Eu vou começar pela alternativa certa para vocês verem que de fato está certo. E depois a gente foca em duas que está dando um pouco de problema para algumas pessoas, tá? Então, a alternativa certa aqui seria alternativa D, que fala aqui, então, que a velocidade da decomposição do peróxido de hidrogênio é proporcional à superfície de contato das partículas de óxido de manganês. É verdade, né, gente? Porque se a gente pensar que esse óxido de manganês, ele pode ser considerado como um dos reagentes, até porque a gente precisa dele na reação, se a gente tiver uma superfície maior de contato entre esses reagentes, no caso, se esse sólido estiver moído ou coisa parecida, a gente vai acelerar o processo de decomposição. Então, essa velocidade de decomposição, consequentemente, vai ser proporcional à superfície de contato. Aumenta a superfície de contato, aumenta essa velocidade de decomposição, então é proporcional, beleza? Bom, agora vamos analisar a letra B, que tá errada, então a gente já fica com a letra D, tá? A gente vai analisar a B e a A que tá dando um probleminha aí. Ó, na letra B a gente fala assim, ó, que essa velocidade, então, vai ser proporcional à quantidade de matéria das substâncias líquidas da reação. Bom, gente, aqui a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, ó, observe que tem líquido no reagente e líquido no produto. E que a proporção desse meu reagente e desse meu produto, que são líquidos, é 1:1, tá? Então, tem umzinho aqui e umzinho aqui. Então, o que isso significa? Imagine que você decompôs 1 litro, tá? Se a proporção em mols é 1:1, a gente pode pensar que a proporção em litro também vai ser 1:1, tá bom? Pensando em condições normais de temperatura e pressão, a gente só precisa pensar nessa proporção. Então, se eu consumo 1 mol, tá, de H2O2, eu vou produzir 1 mol de H2O, vamos converter, né, já que 1 mol é 22,4, vamos pensar, né? Se a gente consumir, então, 22,4 litros de H2O2, a gente vai produzir 22,4 litros também. Vocês concordam comigo que eu não tenho uma variação de volume? Porque eu consumi, mas eu produzi o mesmo volume que eu consumi. Então, como que eu vou medir uma velocidade baseada em algo que não está variando? Porque a mesma quantidade que está sendo consumida é a mesma quantidade que está sendo produzida. Então, se eu não tenho como medir a variação da velocidade baseada nesse termo, eu não consigo nem saber se a velocidade vai ser proporcional ou não, porque eu não consigo medir a velocidade, porque eu não tenho variação, tá? Porque para medir a velocidade, eu preciso medir a variação de um determinado parâmetro. Então, essa letra B também tá errada, tá? Como eu poderia medir, né, isso aqui, saber se essa velocidade seria proporcional ou não? Eu conseguiria medir essa velocidade se eu não tivesse, por exemplo, reagentes líquidos nos reagentes e apenas nos produtos, porque aí eu teria uma variação, sim, dessa quantidade de matéria líquida, porque eu não tenho no reagente, mas passa a ter no produto, ou se a proporção entre o reagente e o produto não fosse igual, porque imagine que aqui é 1:2, tá? Quando eu consumo 1 mol, eu produzo 2. Então, vamos pensar em litro, né? Então, quando eu produzo... agora eu vou pensar 1 litro. Quando eu consumo 1 litro, eu produzo 2. Então, eu tenho uma variação de 1 litro ali, que é esse 1 litro que vai estar crescendo conforme ocorre a decomposição. Então, aí eu consigo medir a velocidade, porque eu vou ter uma variação. Aqui eu não consigo, tá? Com essa reação desse jeito, balanceada dessa forma, que é a forma correta de balanceamento, eu não consigo medir essa variação, consequentemente não consigo medir a velocidade, e se eu não consigo medir a velocidade, com esse parâmetro eu não consigo saber se há proporcionalidade ou não, beleza? Agora a letra A. A letra A fala pra gente, né, que essa velocidade vai ser proporcional à elevação da pressão interna do recipiente de vidro. Gente, sempre quando aumenta a pressão, a gente pode lembrar isso aqui um pouquinho lá do conceito de equilíbrio, tá? Pode se encaixar aqui, tá? Lembra no conceito de equilíbrio que quando a gente aumenta a pressão, a tendência é que desloque o equilíbrio para onde eu tenho menos número de mols, certo? Pensem aqui que a gente está num recipiente fechado. Nesse recipiente fechado,
Perceba que na decomposição eu aumento o número de mols, né, conforme eu estou decompondo. Então, se eu aumento a pressão interna, isso não favorece a produção dos meus produtos, porque meus produtos são formados em quantidades em mols maior do que o meu reagente. Então, isso não favorece a decomposição, não favorecendo a decomposição, né, em relação a esse número de mols, que a gente encontra mais um produto, isso é inversamente proporcional à velocidade dessa própria decomposição, tá? Então, este cara aqui do termo A seria inversamente proporcional, tá? Aumenta a pressão, eu vou ter menos formação dos meus produtos, consequentemente, a velocidade dessa decomposição vai ser inversamente a esse aumento. Beleza, galerinha? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos e tamo juntos!